Sabe qual é a diferença de verdade entre um assistente de código de IA e um parceiro de desenvolvimento de verdade? Bom, a resposta se resume a duas palavras: transparência e memória. E é exatamente aqui que a gente vai mergulhar para ver como a ferramenta Anti-Gravity está levando essa parceria para um outro nível. Então, o negócio é o seguinte: assistentes de IA para código são, assim, absurdamente rápidos. Só que essa velocidade toda acaba criando um baita desafio, né? Como é que a gente consegue manter o controle e, mais importante, entender o que está acontecendo quando o nosso parceiro de programação trabalha num ritmo que é literalmente sobre-humano? E é essa a grande questão, né? Como é que a gente transforma essa ferramenta numa parceria de verdade? Porque não é só ficar dando comando e esperando um resultado. O lance é construir confiança, ter uma visão em conjunto do trabalho. E para isso, a palavra mágica é transparência. Sem isso, não rola. Ok, então, para construir essa confiança toda, o primeiríssimo passo é: a gente precisa conseguir revisar o que o agente fez. Simples assim. E a Antigravity ataca esse problema de frente com uma funcionalidade que é tipo um replay instantâneo. A ideia é que nenhuma ação da IA passe batido. E olha, a dificuldade é bem real. Tentar acompanhar o ritmo de um agente de IA é quase impossível. Você pisca e pronto, dezenas de alterações no código já foram feitas. Se não tiver um sistema de revisão bom de verdade, fica complicadíssimo saber o que de fato aconteceu ali. E é para garantir essa transparência que o Anti-Gravity oferece, basicamente um kit completo de ferramentas. Funciona em camadas, sabe? Começa com os resumos rápidos, que eles chamam de walkthroughs, depois vai para uma revisão mais visual com screenshots, e por fim, para quem quer o detalhe do detalhe, tem as gravações completas, os recordings. Vamos pensar no walkthrough como a primeira camada para a gente entender tudo. Terminou uma tarefa? O agente vai lá e gera um resuminho bem direto ao ponto do que mudou. É perfeito para se atualizar do progresso sem ter que ficar de olho em cada passo em tempo real. E isso fica ainda mais legal quando a gente fala de tarefas no navegador, sabe? Nesses casos, os walkthroughs não são só sobre o código. Eles vêm com screenshots, com gravações da tela, é uma prova visual ali na sua frente do resultado. Fica indiscutível. Já os screenshots, as capturas de tela funcionam quase como uma ponte para a comunicação. É uma via de mão dupla. O agente pode tirar uma foto e pedir uma revisão, ou a pessoa que está desenvolvendo pode pedir uma captura específica. E o mais importante, dá para deixar comentários direto na imagem. Isso cria um ciclo de feedback que é super visual e muito, muito eficiente. Agora, para quem é detalhista e precisa ver tudo, o agente pode gerar uma gravação em loop das ações dele no navegador. Pensa nisso como o replay em câmera lenta do futebol, sabe? É a revisão definitiva. Dá para ver cada clique, cada movimento e entender exatamente o caminho que ele fez para chegar naquele resultado. Beleza, mas transparência é só metade da equação. Uma parceria de verdade precisa de memória, certo? Então, como a gente garante que o agente não só execute tarefas, mas que ele também lembre, que ele aprenda? É exatamente aí que entra a ideia de um conhecimento de longo prazo. A grande sacada para criar essa memória são os knowledge items, ou itens de conhecimento. A melhor forma de pensar neles é como se fosse o cérebro persistente do agente. É um sistema que, de forma automática, vai capturando e organizando tudo o que é importante, os padrões, as soluções de cada sessão de trabalho. E olha, aqui está a diferença que muda o jogo todo. A memória de um chat comum é temporária, né? É tipo um post-it que você joga fora depois. Já os knowledge items são permanentes, são como um livro na estante, sempre ali pronto para ser consultado. É a gente saindo da memória de curto prazo para um conhecimento que fica, de verdade. Tá, mas o que tem dentro de um desses itens de conhecimento? Bom, além do básico, tipo um título e um resumo, eles guardam coisas muito valiosas. Pensa em documentação em que ele gera sozinho, exemplos de código e até instruções específicas que a gente passa e quer que o agente nunca mais esqueça. E ter essa base de conhecimento é incrível, claro, mas o poder de verdade está em como o agente usa isso. Não é só um arquivo guardado numa gaveta pegando poeira. É uma inteligência ativa, sabe? Que está sempre pronta para entrar em ação. Funciona como um ciclo de aprendizado que nunca para. O sistema está sempre analisando a conversa, aí ele cria ou atualiza um item de conhecimento e já deixa disponível. E aqui vem a parte mais genial de todas. O agente não fica esperando um comando. Ele, por conta própria, estuda o que é relevante ali para resolver a tarefa que está na mão. Tem uma frase na documentação que, olha, resume isso perfeitamente. Diz assim: quando o agente identifica um item de conhecimento que é relevante para a conversa, ele vai automaticamente estudar os artefatos. Isso, para mim, é a definição de uma IA proativa.
ela não só responde, ela vai lá, pesquisa na própria memória para achar a melhor solução possível. E claro, essa inteligência toda não é uma caixa preta, não. O controle continua na mão de quem desenvolve. Dá para ver e gerenciar todos esses itens de conhecimento lá no Anti-Gravity Agent Manager. Isso garante que a memória do agente esteja sempre alinhada com o que o projeto precisa. Então, vamos juntar as peças. Quando a gente combina essa capacidade de ver tudo o que o agente faz com a capacidade dele de lembrar de tudo o que aprendeu, o que a gente tem no final, a gente deixa de ter só uma ferramenta e passa a ter uma colaboração inteligente de verdade. É essa combinação que cria o parceiro de código ideal. Um parceiro que é transparente, que é inteligente e, o mais importante de tudo, que aprende. Ele vai evoluindo a cada conversa, moldando o conhecimento dele ao projeto e também ao nosso jeito de trabalhar. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, que é bem poderosa. Parem para pensar. O que se torna possível quando o nosso parceiro de código nunca mais esquece aquela solução genial? Uma preferência de estilo ou uma lição importante que aprendeu meses atrás. O potencial disso é, honestamente, imenso.